Bom, pessoal, toda santa aula eu escuto aqui minhas bambinas fazendo várias perguntas, e é a pergunta que não acaba mais. Então, o que eu tô fazendo? Eu vou pegar e gravar para todo mundo tirar as dúvidas, e depois mandar mais pergunta pra gente tirar mais dúvida, e se eu não souber, eu vou estudar, e a gente faz assim, entendeu? Porque a vida dá dessas. Eu tô aqui predisposta a responder tudo o que eu sei, o que eu não souber, afinal de contas, não sei de tudo na vida, graças a Deus, eu corro atrás, estudo e depois trago a informação para vocês, belezinha? Então, ó, vou começar aqui com a pergunta da Camille. Camille, pode perguntar. Ó, eu queria saber, tipo, qual que é a melhor bailarina, assim? Nossa, que é considerada a melhor. E depende da opinião de quem, Camis? Porque a gente, graças a Deus, na história da dança, nós tivemos bailarinas incríveis, né? A gente tem muitas bailarinas boas de diversas épocas diferentes. Então, quando você fala assim, ó, qual é a melhor bailarina de todos os tempos? Depende. A gente aqui no Brasil, nós temos aí como grandes exemplos que todo mundo já conhece, Ana Botafogo. Já ouviram falar de Ana Botafogo? Já ouviram falar de Cecília Kersh? Não. Pois então, devemos procurar. Já ouviram falar de Ingrid Silva? Já ouviram falar de Tiago Soares? Então, não estamos falando apenas de bailarinas? Estamos falando de bailarinos também nesse Brasil? Sim. E olha que a gente está falando apenas no Brasil. E quando a gente fala de um bom bailarino, vamos lembrar que hoje o balé é dançado no mundo inteiro. Então, a gente pode encontrar bons bailarinos na Argentina, nós podemos encontrar ótimos bailarinos na Rússia e na Europa num todo, na China, e gente, tem bailarino aí é uma pergunta muito particular, mas ó, para quem ainda não ouviu o nome de uma bailarina que eu fico brincando com o pessoal mais velho falando que devia ter um feriado só para ela, a Marianela Nunes. Vai olhar o trabalho dessa menina, porque ela é um encanto, ela é muito lindinha. É minha parceira, da minha família, tem Nunes. Tá vendo? Então, já vai lá, toma um café na casa da prima, conhece tudo com ela e já vai. Manda a carta e já fica parça, entendeu? Essa é a ideia. Tá. Ô, Pro, e qual é a escola... Peraí, tá me ligando aqui. Qual é a escola de balé mais conhecida? Meu Deus, pode ligar. A escola de balé mais conhecida? Então, eu acho que com relação à técnica, hoje uma das mais conhecidas é a do Bolshoi, né? Que tem um trabalho aí da técnica russa. E hoje, para você ter noção, o único lugar do mundo que abriga uma escola do balé Bolshoi fora da Rússia é o Brasil. Então, poderia ter ido para qualquer outro lugar. Eles vieram aqui, graças a Deus, né? Para a gente poder aprender um monte de coisa e poder desfrutar um pouquinho dos seus saberes aí nos festivais de Joinville, que é bem bacana. Vamos lá. Aí, ô Pro, o que é preciso para seguir carreira? O que é preciso para seguir carreira de bailarina? Bom, primeiro, disciplina. Sem disciplina, você não vai conseguir carreira nenhuma, de nada na tua vida, entendeu? Precisa de muito estudo. Esse final de semana, eu tive o prazer de entrevistar o Raimundo Costa, que foi um dos bailarinos maravilhosos do Balé da Cidade de São Paulo, e é uma das coisas que nem vou comentar eu, porque eu não sou nada nessa vida, né, Brasil? Então vamos falar de quem já tem experiências, né, no mundo, né, pelo mundo, dançando em companhias fora e tudo mais. Ele fala da importância de continuar mantendo os estudos. É a primeira coisa. Bailarino não se forma por toque divino, tá? Essa ideia daí, nenhum atleta se faz por ser bonito. Então você é bonito, você a partir de agora você é bailarino porque eu acho que uma fada cruzou atrás de você e ela deu com a varinha de condão na tua testa. E a partir de agora você é bailarino. Não. É o resultado de horas de treinamento. Você não forma um bailarino com questão de centenas de horas. Você trabalha um bailarino
vamos falar assim, você vai ter um bom resultado como bailarino a partir de umas 5.000, 6.000, 8.000 horas de trabalho, entendeu? Então, é nisso que eu falo que, às vezes, as meninas e os meninos que chegam fazendo aula de dança acabam se frustrando porque querem o resultado de uma aula. Eu fiz 10 horas de aula e a pessoa acha que já está arrasando na vida. Gente, se eu treinar arroz, se eu fizer 10 horas de treinamento de arroz, meu arroz ainda não vai ficar bom. Para quem me conhece, sabe do que eu estou falando. Então, assim, a gente só vai conseguir realmente se tornar, por exemplo, se eu quisesse trabalhar como chefe de cozinha, não vai ser um parzinho de hora que vai me tornar um chefe. Se eu quiser ser um médico, você gostaria de ter um médico que treinou 3 horas antes de operar seu coração? Não. Fala, Deus me livre. Você acabou de entrar na faculdade, tá querendo abrir meu peito? Você tá louco? Não dá. Do mesmo jeito, um bailarino, porque a gente tem que criar caminho, não é só uma coisa assim de... Os treinamentos do balé e da dança em si, eles fazem com que a gente crie conexões nervosas, criem maiores ramificações sanguíneas, o nosso corpo ele começa a receber estímulos e a ficar mais ligeiro para algumas coisas, ele se torna mais inteligente, mais apto para algumas coisas. Então, sem esse tipo de treinamento específico, é natural que ao fazer determinados movimentos, você dê o comando, você pense no gesto. Olha, vamos lá, eu estou pensando que eu quero que meu pé estique. Ele até vai esticar, mas ele não vai esticar da forma, com a precisão e com a velocidade de alguém que já tem mais treinamento do que eu. Não faz sentido? A gente só vai ficar muito bom em alguma coisa se a gente se dedicar muito a isso. Então, assim, já foi o tempo da gente pensar que a dança era para um grupinho fechado. Não, porque hoje o treinamento eu posso dizer que faz modificações no corpo de qualquer pessoa. O treinamento está aí para isso. E a dança também a gente tem que saber ser gentil com o nosso corpo para entender que determinadas capacidades, se eu forçar, eu posso me lesionar. E outras capacidades, se eu tiver força de vontade, eu posso adquirir. Então, assim, quando que eu vou criar a lesão? Quando que eu vou criar a capacidade? Quando eu trabalhar direito. E como trabalhar direito? Você tem que ter uma boa orientação de um profissional que observe seu corpo, que observe suas linhas, que perceba suas dificuldades, que perceba que caminhos construir para que você consiga determinadas resoluções. Mas também tem aquela coisa do compromisso pessoal. Porque, por exemplo, eu quando comecei a treinar, eu só tinha dinheiro para pagar 2 horas por semana. Então era isso que eu tinha para pagar, e era isso que eu tinha de treinamento dentro da escola de balé, 2 horas por semana de balé. Então, quando eu voltava para casa, eu tinha a sala de casa, ela era bem aberta, batia muito sol, então não dava para assistir televisão de tarde, era impossível assistir TV de tarde, porque o sol fazia assim, ó, em cima da tela da TV. Então, eu aproveitava aquele reflexo da tela da TV para virar pirueta, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer. Tinha muita dificuldade de fazer pirueta quando eu era novinha, quando eu tinha a idade de vocês. Eu ia fazer a pirueta, eu terminava para todos os lados, menos para frente. Nunca terminava para frente. Porque eu sempre jogava... Aí eu fui começando a perceber, ao treinar a pirueta, que eu comecei a fazer os movimentos errados porque eu jogava muita força. Então, eu imaginava que era por estar fazendo a menos. E, na verdade, eu errava por estar fazendo muito a mais do que é preciso. Por isso que eu falo muito na aula. A gente, geralmente, na dança, erra por fazer a mais e não por fazer a menos. A gente geralmente coloca mais força numa perna, a gente coloca mais força no braço, e esse a mais vai cansando a gente. Esse a mais vai tirando a gente daquilo que a gente precisa produzir. Então, assim, eu tenho que ter um nível de concentração muito grande. Muito grande, porque eu tenho que pensar apenas no que eu vou fazer e na etapa que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, por exemplo, tombé, pas de bourrée, pirueta.
Se eu fizer o tom B, já pensando no como eu vou fazer a pirueta, o meu pas de bourrée ou a saída desse tom B provavelmente vai sair com o pé solto, eu vou cruzar com o quadril caindo, porque eu tô preocupado lá na frente. Não tô pensando no que eu tô fazendo. E se eu não penso no que eu estou fazendo, eu vou executar de qualquer jeito. Eu não vou fazer com atenção plena. E na dança, eu preciso viver o momento presente. Eu preciso estar completamente conectada com o meu corpo e com o que eu tô fazendo. Se eu desligo disso, eu me disperso. E aí você fala assim, poxa, Aline, mas você tem déficit de atenção. Como é que você faz? Já pergunta já, Ju. Quando eu tenho déficit de atenção desde pequena, como que eu faço para prestar atenção e viver esse momento presente? Não é fácil. Mas quando eu danço, eu tenho que coordenar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que coordenar a respiração. Eu tenho que coordenar braços, costas, tronco, pernas. Então, são muitas atenções diferentes. Então, fora isso, a música, o espaço, o grupo, são diversas atenções. Então, isso para mim, me concentrar, é incrível. Porque eu já estou trabalhando uma coisa que pede um monte de coisa ao mesmo tempo. Que ao mesmo tempo eu vou estar trabalhando com um monte de capacidade. Entendeu? Bom, deixa eu ver aqui a perguntinha da Julinha. Só um minutinho, Cami. Escreve a sua pergunta para não esquecer. Julinha, pergunta para mim. Eu tenho pergunta, mas é que a Laura que queria perguntar primeiro. Pode deixar ela perguntar, tia Aline. Tá, deixa eu abrir aqui o chat. Quem que perguntou? Posso perguntar? Pergunte, Laura. Pro, então, como eu sou... Ai, meu Deus, tô quebrando tudo. Como eu sou nova, eu queria saber exercícios para me tornar melhor com a flexibilidade das pernas e das costas, quando eu vou fazer o Grand Départ. Eu não consigo zerar. É normal. Olha, para quem está começando, eu acho que é muito importante a gente pensar quando vai pensar em espacate, não pensar apenas no quadril. Porque a gente pensa em abrir a perna e forçar tudo o quadril, não é? Que a gente pega e força. Só que tem um dos primeiros cuidados que eu acho que a gente tem que prestar atenção na hora de treinar espacate é com a musculatura posterior das pernas, principalmente essa que vai posterior ao joelho. Porque esse grupo muscular é muito comum a gente ter ele mais encurtado, né? Vamos dizer assim que depois, sei lá, dos seus 7, 8 anos de idade, vamos dizer que a musculatura já não tá mais igualzinho quando você tinha 5. E aí quando você tem 15, tá menos ainda. Quando você tá 20, e aí vai indo, entendeu? Então o nosso corpo ele vai enrijecendo. Ele não precisa ser mais tão molinho, por quê? Porque o osso já terminou de crescer. Você não vai precisar que o músculo tenha tanta amplitude, porque ele já se formou. Então, alguns exercícios específicos para essa parte posterior da coxa e os exercícios que fazem para a coluna, esses que levam da cintura escapular aqui, da linha das costelas para trás e não do quadril. Lembra daquilo que eu estava falando de treinar a ponte? Puxando aqui, ó, pela região das costelas e não levando uma projeção do quadril para frente. Mas para esses treinos, a gente tem que observar o exercício correto. Lembra que a gente está fazendo também uma sériezinha de alongamento. Falando nisso, amanhã eu devo soltar a do intermediário e a do avançado, onde a gente tem os treinos de abertura e tem alguma coisinha também de costas nesse primeiro módulo, mas a gente vai construir aos poucos. E é importante que, assim, todo tipo de treinamento que você vai fazer, você vai ter que pensar: quanto tempo você tem para treinar? O que você quer treinar? E qual o resultado do seu treinamento que você deseja? Porque se você, por exemplo, pensa assim, eu quero treinar durante a pandemia, que nem o seu caso, eu quero treinar agora durante a pandemia para quando chegar nas aulas de balé, não ter tanta dificuldade com os exercícios, o que vai ser excelente. Então, assim, você já está começando a ganhar capacidade física de força, que a gente está trabalhando bastante, algumas coisas de controle corporal, aprendendo os primeiros gestos, aprendendo as posições dos pés, entendendo como é o caminho do tandi,
como fazer para esticar o pé. Quando você chegar na aula, você já vai estar um passinho à frente. Mas é muito importante que você não pule etapas. A dança é uma linguagem corporal e toda linguagem eu preciso construir aos poucos. Por quê? Imagina só que eu vou tentar aprender a falar alemão. Eu aprendi uma palavra. Então depois eu vou aprender outra palavra. Isso não me dá uma frase. Não é verdade? Eu não vou ter que entender trecho por trecho, vou ter que colocar preposição, vou ter que colocar artigo. Como é que eu vou usar isso? Então, eu não consigo montar uma frase solta, porque eu aprendi uma palavra aqui, uma palavra ali. Eu vou ter que formar de uma forma consciente, para eu entender, me expressar como eu quero, e para depois ter o retorno daquilo que eu quero também. Né? Porque a comunicação serve para isso. E a dança é a comunicação, só que a comunicação feita através do corpo. Então, nada de pular etapas. Você vai pensar, olha, eu quero isso. Então, continua seguindo a nossa programação, pegando as aulinhas devagar, acompanhando, tirando dúvida, perguntando, pergunta, porque você não está sozinha. Você tem uma professora e nada de tentar fazer macaquice porque você viu alguém na internet. Ai, olha, a fulana X treina fazendo pirueta, coçando o nariz com o pé. Não tenta fazer isso agora, tá? Ah, e a outra tá dando aula fazendo Grand GT em casa. Gente, a gente tem que ir dentro de coisas que são possíveis. Vou pegar aí a Julinha, que de repente mora em apartamento, ela vai fazer um Grand GT, ela vai pular da casa. Vai pular, não dá, né, Brasil? Tem que combinar. Vamos para a próxima pergunta. Posso fazer, Tcheline? Pode. Eu acho que uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que a gente estava trabalhando lá presencial também, é para respirar nos exercícios. E eu acho que isso me afeta na minha resistência, porque eu fico cansada muito rápido durante o exercício, eu acho que por causa da respiração. Sim. Então, eu queria, alguma dica, não sei se tem alguma coisa pra ajudar, porque no meio eu tenho que pensar, sabe? E como tem muita coisa pra pensar durante os exercícios, às vezes normal. no meio do exercício, aí eu falo assim, eu tenho que respirar também, né? Aí que eu lembro aí que eu começo a prestar atenção na minha respiração. Uhum. Olha, Ju, vou te dar um exemplo. Eu demorei um pouco para entender qual seria a minha respiração na dança. Por quê? Eu tenho sopro. Então, a minha necessidade de respiração, ela é diferente de alguém que não tem. Pouca coisa. É sutil, mas é diferente. Se eu, por exemplo, eu já vi professores, por exemplo, eu já tive aula com professores que eles pediam para fazer determinados, vou dar um exercício simples, determinadas abdominais, que você tem que subir, soltar a respiração, voltar, soltar a respiração, inspire e solta, para cada vez que você vai fazer abdominal. E tinha que fazer isso rápido. Só que com sopro, se eu faço isso, me dá uma taquicardia e me deixa mais fácil de sentir tontura. Eu percebi que quando eu faço alguns exercícios, por exemplo, a gente pega aqui, vamos dar um solo que tem uma exigência muito grande, vamos pegar o cupido, né? O cupido, ele é muito rápido, ele tem muitos saltos, ele faz muita coisa. Como que eu vou dançar uma sequência que não tem nem 1 minuto e ela faz a gente morrer? Entendeu? Por que a gente faz a gente morrer? Porque tem muito salto, ela tem uma exigência muito, muito grande em tudo. Então, apesar de não ter uma técnica, vamos dizer assim, que ela seja de uma técnica de um intermediário, claro que sempre dá para colocar algumas coisinhas mais difíceis, que a gente gosta, mas vamos dizer que ela tem uma certa exigência. Como fazer para uma coreografia que já tem uma exigência grande, para que eu não tenha ainda mais complicações por causa do meu sopro, no caso? Eu tento fazer as sequências não provocando. Uma coisa que eu tenho que observar, eu não posso provocar apneia em acentos de movimento. Então, por exemplo, eu vou fazer um développé, eu vou chutar a perna no alto. Eu não posso fazer, cada vez que a perna sobe, prender a respiração. Eu vou saltar, prender a respiração. Fazer outro movimento, prender a respiração. Toda vez que chega no acento. Porque se eu faço isso,
é muito mais fácil que eu acabe sentindo esse cansaço, porque eu não estou dando o ar que meu corpo precisa da forma que ele precisa. Então, eu procuro fazer, o corpo vai começar a fazer assim, ó, o coração vai começar a acelerar. O que eu faço? Se eu provoco isso daí, eu falo por mim, se eu faço uma respiração um pouco mais prolongada, mesmo quando ele está pedindo mais, ele chega uma hora que ele começa a entrar em harmonia. É mais ou menos como o princípio de quem começa a correr. Os primeiros minutos para quem começa a correr é horrível. Porque você começa a fazer... a língua vem parar do lado de fora. Mas chega no momento em que o corpo, ele entra em homeostase, né? Quando a gente fala assim, ele entra em um ponto de equilíbrio. Então, ele deixa de ter aquele choque tão grande. Por quê? Porque eu provoquei. Mas vamos lembrar de uma coisa. A capacidade cardiorrespiratória, ela é algo treinável. Se eu não treino, eu não vou ter essa capacidade simplesmente porque eu quero. Tipo, se você não treina a corrida, você amanhã não vai levantar e vai fazer uma maratona de 42K. Entendeu? Se você não treina a parte cardiorrespiratória, durante a aula, vamos dar um exemplo. A professora pediu lá que você fizesse 64 Changeman de uma vez só. Comece e vai. Para, saltou. Aí você acha que o problema é força nas pernas. E talvez a sua respiração já tenha se perdido durante o caminho e você não consiga produzir tudo por causa da sua respiração. Até a musculatura perde a força porque não recebe o ar necessário para isso. Então, é uma capacidade que a gente vai treinar para conseguir manter. Então, assim, nada melhor do que estudar o seu corpo. Claro que eu vou dar algumas dicas. Olha, durante os exercícios, tal, coreografia, tenta fazer mais pela boca, tenta puxar assim, tenta fazer assim. Para cada exigência respiratória, para cada coisa que você vai treinar, tem uma forma correta. Mas você precisa também ir dominando o teu corpo para perceber, nossa, o que ele está pedindo, tá? Antes de mais nada. Isso daí vale para respiração, isso vale para alongamento. Você sempre tem que ser a primeira a falar, não, eu conheço o meu corpo, o que ele está pedindo? É muito importante isso. Pergunte. Obrigada. Imagina. Dou-lhe uma? Mais alguma pergunta? Quem foi a primeira bailarina e bailarino? Nossa, bicha, vamos lá. Olha, dentro da história do balé, nós tivemos na primeira dança, assim, é que assim, a gente vai falar de uma série de bailarinos. Vamos começar pela primeira curiosidade. A gente pensa que o balé começou na França. O balé não começou na França, começou na Itália. Mas, para ele sair da Itália, para chegar na França, né, ele foi, eu acho que foi no final de... foi quase 1500, ou seja, era 1492, 1495, alguma coisa assim, porque eles têm ainda dúvida nessa data, que teve a primeira apresentação de dança, onde a Catarina de Médicis resolveu fazer uma festa com balé para o casamento da irmã, aonde ela foi muito gentil. A história de balé que foi contada no casamento da irmã era para mostrar sobre a força de uma bruxa, entendeu? Que ela transformava as pessoas no que ela queria. Era só para mandar um recado para a irmã, para ela perceber quem é que estava mandando o negócio todo, entendeu? Ou seja, o balé já tinha suas alfinetadas nessa época. Então, a gente encontrava-se... Teve lá, então, a cerimônia do casamento e tudo mais. Então, o balé começou quando essas danças de minueto, essas danças da corte, as valsas e tudo mais, começou a ter um encontro com aquilo que era do circo. Passando, né, o circo na cidade. Putz, vamos fazer Traz o pessoal aqui para essa festa, acho que vai ser legal. Vamos começar a dar uma mesclada. Então, vamos dizer que, para valer, esses primeiros bailarinos seriam essas misturas do povo da corte com esses circenses. Mas, na época, as meninas não podiam dançar. As meninas, elas começaram a ser introduzidas no balé
se eu não me engano, na época do rei Luís, aonde lá para 1700, que a gente vai ver aí as primeiras companhias com bailarinas, né? E Luís XV, ele consegue construir a primeira companhia de dança onde tem 10 bailarinos e 10 bailarinas, né? Mas ele fazia, claro, que como ele dançou balé por mais de 20 anos, se eu não me engano, ele era um apaixonadíssimo pela dança, mas os contos, ele, claro, era o personagem principal. Tanto que o nosso queridinho Luiz foi chamado de o Rei Sol, não foi à toa, não é mesmo, Brasil? Para que era um dos personagens que ele criou dentro das suas histórias. Agora eu fico imaginando como seria aí Você ia assistir o balé de um rei, que demora aí umas 5 horas para acontecer, e se você dorme? Eu fico imaginando o que eles faziam com as pessoas que davam a cochilada. Já pensou? Alguém tá lá, dá uma roncada assim na plateia. Nossa senhora, filho, corta a cabeça, né? Mas assim, você vai encontrar grandes bailarinas como, por exemplo, nessa época daí do Luís XV, 15 ou 14, acho que é 14. Ele vai ter, Luís XV, né? Com o sapato do Luís XV, ele vai ter uma bailarina muito importante para a história da dança chamada La Fontaine. Então, procura depois Madame La Fontaine. Então, procura depois a respeito dela e saber aí. Eu vou fazer depois uma enquetezinha sobre o início da história do balé para contar para vocês com um pouquinho mais de tempo, porque afinal de contas o balé é mais velho que o Brasil, né? Então, não dá para contar a história do Brasil em 5 minutos. Imagina o balé. Fala. Peraí. Qual que é o nível mais alto, tipo, mais avançado da ponta? Porque, o nível mais avançado da ponta? Porque não tem, tipo, umas mais duras, umas mais molinhas. Na verdade, Camille, com relação à sapatilha de ponta, não é assim, tipo um estágio que é onde você vai chegar para Power Plus, Buster, Advanced. Na verdade, é uma questão anatômica. Então, a escolha da sapatilha de ponta, ela não é uma definição de capacidade física, ela é uma questão anatômica. Então, por quê? Você tem que escolher uma sapatilha que seja, se seu pé é largo, se seu pé é fino, se seu dedo é comprido, se seu dedo é curto, se o seu pé avança muito, se seu pé avança pouco. São diversas capacidades que você deve analisar. Então, não relaciona a sapatilha de ponta ou a técnica, que na verdade assim, é a sapatilha mais forte, a sapatilha mais... Na verdade, isso daí, por exemplo, você pode pegar às vezes uma menina adulta que inicia a prática do balé e de repente ela usa uma sapatilha mais reforçada, não porque o pé seja muito forte, mas porque a estrutura do corpo, por um corpo adulto, não um corpo de criança, precisa de um suporte maior. Você entende? Porque vai suportar mais peso, porque vai segurar... Antes a gente imaginava bailarinas adultas pesando 45 quilos, e hoje eu posso ter bailarinas pesando o dobro disso, entendeu? Então, não tem problema, só que tudo deve ser adaptado à condição de cada uma. Assim como tem meninas que, pela anatomia, de repente não devem usar sapatilha de ponta. Então, assim, não é uma questão de... É diferente de quando a gente está na escola e a gente passa do primeiro ano, segundo ano, até chegar na faculdade. Putz, é uma conquista. No balé, a gente vai passar alguns graus, a gente vai evoluir, mas a gente tem que saber como condicionar o nosso físico, como direcionar o nosso treinamento e quais são os melhores materiais para poder ajudar o nosso corpo. Porque se eu pego uma sapatilha errada, por exemplo, se eu pego uma sapatilha no tempo errado, se eu coloco a sapatilha antes do tempo, eu posso deformar o pé de uma criança. Porque os ossos ainda não estão bem organizados para suportar aquele peso. Se eu pego uma sapatilha de ponta muito mole, de repente o pé pode vazar. Então, são diversas coisas que só alguém que realmente estudou
para poder observar o corpo do outro, vai conseguir orientar. Eu, por exemplo, eu como escolha para mim, desde pequenininha, eu sempre quis ser professora. Eu nunca me direcionei para ser primeira bailarina de coisa nenhuma. Eu sempre fui apaixonada por trazer o conhecimento. Eu sou de uma família de professoras. E eu tive professoras de balé muito boas, que me ajudaram muito. Então, eu achava muito bonita a forma como que eu via, como me transformou, porque imagina só, toda vez que eu ficava triste, que eu deixava, nossa, eu queria extravasar, eu dançava. Então, toda vez que meu mundo ficou muito pesado, e até hoje, toda vez que o negócio fica muito ruim, eu danço. E parece que o mundo sabe? Não tem mais nada acontecendo. O mundo fica melhor, sabe? Porque eu faço uma coisa que me faz bem. Então, eu queria poder promover isso para as outras pessoas. E eu sempre fui, então, com esse olhar mais voltado ao ensinar do que ao praticar. Eu brinco de dançar por ser ousada, por ainda me fazer bem, mas não com a ideia de, nossa, eu quero louros, eu quero flores, eu quero brincar, entendeu? Em cima disso também tem um treinamento diferente. Vamos lá. Posso fazer só mais uma? Pode fazer. Eu acho que também é por conta do piso daqui de casa, porque às vezes quando eu tô subindo na ponta, eu tô escorregando, sabe? E aí eu tô jogando pro dedinho, ela não tá ficando... eu acho que tem o pé esquerdo, eu tô deixando ele mais... Eu tô conseguindo deixar ele mais no centro, a força, sabe? Mais equilibrada. Mas o direito, por incrível que pareça, mesmo que eu seja destra, eu tô jogando peso. E eu acho que aqui o chão é porcelanato, então eu tô escorregando um pouco também. Isso é força? Seria o quê? Não, é o piso mesmo. Fica tranquila. Às vezes, assim, é muito comum, se você for assistir ao espetáculo do ano passado, no ano passado o nosso espetáculo ele aconteceu no final do dia, onde já havia acontecido outros 2 eventos no teatro. Então, eles já haviam passado pano por 2 vezes naquele linóleo. Quando nós fomos dançar, aquilo no começo do espetáculo estava sabão. Então, teve uma sequência de piquê que eu fui fazer com a Carol. Você pode ver depois, vou ver se eu consigo colocar aqui. Eu dou uma... Oi! Dá uma alegria assim, rápido e volta. Que é do piso, normal. O que a gente precisa avaliar, Julinha, na hora de fazer os treinamentos em casa? Percebeu que, de repente, o piso está escorregando um pouquinho? Verifica se tem alguma coisa que você possa usar no chão. Não sei, é que depende do movimento que você for fazer. Se em casa tem algum tipo de tapetinho que seja linear, não aqueles com relevo, mas algum tapetinho, sabe, tipo daqueles capacho mais simples, que você consiga fazer os movimentos, por exemplo, eu quero treinar échappé relevé. Poxa, você vai treinar fazendo o movimento arrastando em cima, ok. Só toma cuidado, claro, para que ele também não escorregue, porque senão você vai pro chão de vez, tá? Então, assim, se não, continua fazendo, mas faça sempre bem apoiada. Não faz nada fora de um suporte. Do jeitinho que você está treinando, aí com o apoio de uma cadeira firme, com o apoio do balcão que você está usando, que tem uma altura legal. Então, mas nada que você faça livre, por exemplo, eu vou resolver treinar piquê em casa. Não, você não vai treinar piquê em casa, tá? Você não vai, vamos combinar, foca em mim, você não vai fazer piquê. Não vai fazer piquê, não vai fazer piquê underdance, não vai fazer nada disso na sua casa, porque senão você vai voar. Tá bom? Então, vamos trabalhar com um pouquinho de segurança, que é sempre importante. Então, assim, dá para treinar os movimentos de ponta? Eu acho muito legal, que a gente começou a fazer de novo. Mas, para você que está começando, quais são os exercícios que a gente vai fazer? Que eles são bem focados quase no lugar. Fazendo aquele exercício de ganhar força para ir para cima do corpo, sabe? Conseguir subir na ponta sem dar aquela escaladinha, controlar subir junto, descer junto. Subir e descer, não cair, né? Descer quando eu controlo o corpo para chegar no chão, né? Papá, né? Então, isso daí é muito importante.
Mas não fica pensando que o fato de você estar, se você está sentindo a perna escorregar, é normal. O porcelanato, ele é feito para isso mesmo. Sua mãe vai estar feliz porque ela vai falar assim, opa, a Julinha limpou a casa, tá legal. Só toma cuidado para não fazer esse tipo de movimento depois de passar cera, tá? Esquece a cera no dia do balé. Passa só paninho com desinfetante e olha lá. Nada de cera. Ô, Pro, só pra confirmar, a que você tinha falado que era minha era a pré-ponta, né? Pré-ponta. Pré-ponta. É porque você tinha falado duas, aí depois você mudou, aí eu tinha esquecido qual que era. Pré-ponta. Pré-ponta. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Ô, Pro, os meninos também usam ponta? Os meninos usam ponta? Bom, vamos lá. Os meninos, de forma clássica, né, dentro das histórias do balé, os homens não dançam de sapatilha de ponta. Isso quer dizer que eles não podem treinar de sapatilha de ponta? Não, é um material de treinamento. Mas assim, hoje em dia tem até companhias que fazem o uso da sapatilha de ponta para homens, mas é a mesma coisa assim, homem pode dançar de salto? Depende daquilo que ele quer, entendeu? Se eu falar pra vocês, não, homem não dança de salto, aí você vai no YouTube pro Curianis Marshall, que dança de salto muito melhor que eu, você vai querer dar na minha cara, entendeu? Então, assim, tudo depende do treinamento. De repente, até sapatilha de ponta para homem pode ajudar nessa questão do fortalecimento dos pés, mas claro que quando a gente passa para uma apresentação de dança clássica, o homem não vai subir na sapatilha de ponta, porque esse lado da sapatilha de ponta, ele vem trazendo mais o lado da feminilidade, da onde a gente traz essa ideia de sair do chão para tornar etéreo, para voar, para ser fada, para ser uma coisa mais sublime, sutil, sabe? Então, dentro da história do balé, é essa a classificação. Isso quer dizer que o homem não pode dançar de ponta? Ou que eu não criaria uma coreografia para alguém de ponta? Faria, entendeu? Assiste lá o Alice in Wonderland, acho que é do Royal, né? E você vê a Rainha Vermelha, é um homem. Ai, dança muito bem. Mas ele faz, dentro do balé clássico, ele faz uma mulher. Então fica engraçado, sabe? Mas, claro que assim, mas sempre dando uma fugidinha. Dentro do clássico, assim, de verdade, não tem, tá? Ô, Pro, e quanto tempo... Calma aí. Quanto tempo é preciso para se formar, assim, no balé? Quanto tempo para se formar no balé? Então, em média do que a gente tem hoje aqui no Brasil, 8 anos. Para quando a gente tem escolas que tem aula, por exemplo, todos os dias, né? Quando tem uma carga horária, assim, durante a semana, eles começam com 2 horas por semana, depois aumenta 3, depois vai até ter aula todos os dias da semana, algumas horas por dia, né? Então, a média são de 8 anos. Mas claro que quando a gente pega uma escola como a nossa, onde a média dos alunos fazem 2 horas por semana, a gente completa com 1 ano a mais, para que essa pessoa possa completar essa carga horária que faltou de não conseguir vir tantas vezes durante a semana. Mas uma coisa que vocês vão perceber é que, assim, o se formar no balé é que nem se formar na escola. Quando você se formou no prézinho, você já sabia tudo? Lógico que não. Quando vocês terminarem o ensino médio, vocês vão estar sabendo tudo? Não. Vocês acham que depois que a gente termina uma faculdade, a gente está sabendo tudo? Não. A dança é a mesma coisa. Você termina uma etapa, você vai descobrir que tem um universo na frente para estudar. Então, cada hora vai surgir alguma coisa para você aprender, é uma técnica diferente, é um jeito diferente de trabalhar o corpo e sempre vai ter alguma alteração, tá? Meninas, olha, nesse final de semana vai ter o espetáculo do Era Mais Uma Vez, um espetáculo que aconteceu em 2013. Eu convido vocês a participar, assistir lá com a gente. A gente tá com o link lá no grupo que eu vou colocar de novo. Vou colocar aqui para quem estiver assistindo a gente depois aí no YouTube, na internet, enfim. Aqui que mandaram uma última pergunta, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, Brasil. E as mães de vocês daqui a pouco estão me mandando aqui, ó, várias coisas. Você prefere o Balé de Ópera de Paris ou a Escola América Balé de Teatro?
Gente, as perguntas que vocês me fazem. Eu adoro balé, Brasil. Você acha que eu vou ficar assim, eu prefiro esse do que esse? É difícil. Eu vou falar assim que hoje eu consumo balé de muitos lugares diferentes, tanto em questão de produção de aula, quanto produção de espetáculos. Eu gosto muito de ver para onde a gente tem levado a dança, tanto a dança clássica, quanto a dança contemporânea, que eu gosto muito de dança contemporânea. Então, assim, acho que quando a gente começa a consumir trabalhos e conhecer... vocês viram que eu deixei um linkzinho para vocês assistirem um documentário sobre a Angel Viana, lá no grupo, para vocês assistirem? Eu vou assistir, Tia Aline, que eu Assistam, porque assim, é um dos maiores nomes da dança do Brasil, tá? Ela, junto com seu marido Klaus Viana, são responsáveis por criar o primeiro curso acadêmico em faculdade de dança no Brasil. Então, assim, é uma fonte, é uma riqueza de conhecimento muito grande, que vocês precisam conhecer, sabe? A gente precisa conhecer de tudo voltado à dança, vocês precisam entender sobre as histórias da dança, porque senão, eu acho que mais importante do que falar para vocês, a turma dessa é boa e aquela não é tão boa, essa daqui é assim, essa daqui... Eu acho que na dança, a fase que vocês estão agora, é a fase de começar a descobrir o que as pessoas fazem, como elas fazem, como que elas se desenvolvem, para vocês começarem a avaliar por vocês. Nossa, olha, eu achei muito bonito esse trabalho. Esse daqui ficou bem bacana. Olha que ideia interessante, ele construiu um objeto assim para dançar lá dentro, sabe? Ideias de danças estão vindo de formas tão diferentes. Não se privem de conhecer a dança pela origem, tá? Não conheçam também apenas os grandes grupos. Comece a pesquisar também os pequenos grupos de dança. Não sejam aqueles que pegam e falam assim, não, isso daqui para mim, nem... A gente precisa aprender a respeitar o trabalho dos outros, a conhecer como funciona o processo de criação de um artista, entender como que funciona o processo de construção do trabalho dele para ele passar para um elenco. Porque imagina só, vou dar o meu exemplo. Eu como artista criadora, todo ano eu levo vocês para representar uma ideia que eu tive. Como que eu faço para você, que é uma pessoa diferente de mim, que tem condições diferentes, condições físicas e pensa diferente de mim, para você conseguir fazer o que eu quero? Será que vocês já pararam para pensar nisso? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas produzam determinado resultado? Então, quando a gente começa a abrir para esse tipo de linha de raciocínio, a gente começa a perceber tantas nuances, tantos detalhes de aprendizado, do qual a gente não deve se privar. A gente tem que dar oportunidade para conhecer tudo. E aí sim, depois que você tiver já uma boa bagagem, você começa a selecionar. Do mesmo jeito que hoje você já tem com música. Eu gosto mais desse tipo do que desse tipo. Entendeu? A última pergunta que eu vou fazer, que eu já fiz, né? Ontem eu tava pesquisando, né, mais sobre essa pergunta pré-ponta. E aí eu vi um vídeo de uma menina que ela falou que a sapatilha de pré-ponta não pode subir na ponta. Isso é verdade? Na sapatilha pré-ponta não pode subir na ponta? Ela falou que em nenhum momento pode subir na ponta. Pera só um minutinho, Cami. Voltando. Então, na verdade, a sapatilha pré-ponta é uma sapatilha de ponta, só que muito, muito, muito molinha. É como a estudante. Ela é bem, bem, bem macia, bem macia. Então, para quem está começando, pode ser, claro que, eu estou falando que esse modelo para o seu corpo, que está começando agora, é uma boa opção. Isso quer dizer que é essa sapatilha que todo mundo vai usar quando começar? Não. Não é. Porque vai depender do corpo de cada uma, tá?
Mesmo porque não tem apenas essa marca, não tem apenas esse modelo. Então, tudo vai depender. Então, assim, fica tranquila que quando você fizer a aquisição da sua ponta, você vai mostrar ela para mim. Eu vou te dar as primeiras dicas de como colocar. Lembra que para poder escolher a ponta, os dedos têm que estar soltinhos lá dentro, o pé tem que estar um pouquinho mais relaxado, não pega ela muito justinha, porque você está em fase de crescimento. Então, alguns detalhezinhos que eu já te passei, eu vou reforçar. E depois que você pegou a sapatilha, aonde costurar? Aonde prender para o seu pé não escapar? Aí eu vou te mostrar. Quais são os primeiros exercícios e quando você vai começar a fazer esses exercícios? Entendeu? Tudo isso a gente vai começar, vai conversar e vai combinar direitinho esse período para que você tenha um bom início sem se lesionar. Porque eu quero que você dance apenas até os 240 anos. Se acontecer alguma coisa antes disso, é puro acidente. Então, foca. Tá bem? Talvez eu vou semana que vem lá, que abrir. Eu não Tá. hoje, mas Vai ter que aguardar um pouquinho. eu fiquei tão decepcionada que eu ia ontem. Aí eles falaram que estava aberto ontem. Tá aberta a loja, meu Deus. Vai ter que ter paciência. E não é só a questão da paciência, Cami, com a compra. É a paciência com o processo. Não pensa que porque você comprou a sapatilha de ponta, você vai sair rodando pequeno na tua casa, porque senão eu vou pegar o laço da sua sapatilha e vou fazer assim como se fosse um tchaco atrás de você, tá? Fazer como se fosse o coelhinho Sansão da Mônica correndo atrás de você. Não pode. Tem uma série de coisas que a gente vai cuidar antes de você sair dançando. Então, calma, tá? Uma coisa é comprar sapatilha, outra coisa é dançar com a sapatilha. Coisas A diferentes. mulher falou assim, que eu conversei com ela pelo Zap, né? Aí ela falou assim, você tá com pressa? E a bomba eu falei, não estou, mas Você tá com pressa? Não, imagina, só mandei 215 mensagens pra moça hoje, mas eu não tô nem um pouco ansiosa. Tá tranquilo. porque vai que ela fala assim, se eu tô com pressa, ela abre a loja, sabe? Socorro, hein? Já pensou o que a mãe da Cami tá aguentando nesse tempo, Julinha? Puxado, hein? Olha, ainda bem que eu não passei por esse processo, porque foi surpresa a minha conta. Tanto que eu nem provei ela. Foi acerto da Tia Aline o número da minha conta. Foi a visão de professora. Meu olho é clínico, menina. É muito difícil eu errar o número. Tanto que ela tá Eu olho. hoje pra mim. Olha, mas até para presente em casa, é muito difícil eu errar um número. Todo mundo que pede para mim alguma coisa, eu olho assim, com medida, assim, eu sou muito, muito boa. Muito boa. Medida de roupa, de metros para poder organizar reforma, essas coisas assim. Isso daí eu não erro. Mas é isso aí. Bom, então, agradeço a vocês. Vou deixar essa partezinha, então, aqui gravada pra gente conseguir publicar depois, pra gente poder passar pro pessoal. Um beijão pra vocês, meus anjos. E pode preparar sempre um monte de pergunta que eu vou estar aqui pra responder qualquer coisa que vocês quiserem. Tá bem? Obrigada, Tia Aline. Obrigada a vocês. Um bom final de semana. Obrigada pela aula. Obrigada a vocês. Um beijão. Tchau, Tchau, tchau.